Olá! Depois de já termos visto as aulas de solicitação, avaliação e autorização, vamos trabalhar mais uma etapa da execução do componente especializado da assistência farmacêutica, a dispensação, que é uma das etapas mais importantes ao paciente, pois é nesse momento que ele tem o acesso ao seu medicamento. Vamos para a aula. Para iniciar a aula, precisamos entender o conceito de dispensação e qual a importância dessa etapa ser realizada corretamente. Acompanhe comigo. Dispensação é o ato do profissional farmacêutico de prover um ou mais medicamentos a um paciente, geralmente como resposta à apresentação de uma receita, elaborada por um profissional autorizado. Os medicamentos são os principais recursos terapêuticos utilizados nos sistemas de saúde ao redor do mundo. A título de ilustração, o orçamento específico da assistência farmacêutica em 2002 representava 5,8% do orçamento total do Ministério da Saúde. Já em 2014, esse percentual evoluiu para 12%. A dispensação é a etapa que antecede a utilização dos medicamentos e, por isso, deve obedecer a critérios bem definidos. O uso incorreto dos medicamentos pode resultar em tratamentos inefetivos, provocar eventos adversos, além de ser uma das principais causas de intoxicação. Por isso, a adequada dispensação dos medicamentos é fundamental para ajudar a alcançar os resultados terapêuticos esperados e minimizar os potenciais eventos adversos. Qualquer falha nesta etapa pode comprometer a correta adesão, e as consequências podem causar riscos aos usuários, além de elevar os custos do SUS. Agora que já vimos o conceito e a importância da dispensação, vamos ver o depoimento de uma farmacêutica que atua no CEAF, realizando dispensação. Meu nome é Renata Capelli, sou farmacêutica da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e estou aqui para falar um pouquinho da dispensação dos medicamentos para os pacientes de hepatite C. E aí a gente tem observado que o trabalho da gente, um pouco mais de perto com esses pacientes, tem trazido inúmeros benefícios. Entre eles, uma interação maior do paciente com a farmácia, no sentido de que ele não vai só para a farmácia atrás do medicamento, mas ele vai também atrás de informações, ele vai também atrás de esclarecer algum tipo de dúvida. Enfim, ele tem tido uma interação muito positiva com a gente. E eu, como profissional, tenho sentido o tanto que é importante a equipe multidisciplinar funcionar. Eu não trabalhei sozinha junto a esses pacientes de hepatite C. A gente teve o apoio muito grande dos enfermeiros, dos médicos, de profissionais que estavam nos laboratórios para dar os diagnósticos. Enfim, a gente teve uma interação muito positiva aqui no DF. O paciente ele vai ter muita segurança ao entrar no tratamento, porque ele vai saber que ele foi extremamente orientado até mesmo a exaustão. Conseguiu compreender a importância de abordarmos essa etapa do processo de execução do CEAF? Vamos conhecer um pouco mais sobre essa etapa na prática diária do componente especializado. No CEAF, a etapa da dispensação consiste no ato de fornecer os medicamentos previamente autorizados por meio dos procedimentos específicos. Lembra que quando falamos sobre a autorização, vimos que os medicamentos do CEAF equivalem a procedimentos do SUS e que estão vinculados a uma PAC com vigência de até 3 competências? Isso é importante, porque a dispensação somente poderá ocorrer durante a vigência da PAC e de acordo com as quantidades previamente autorizadas. Gostaria de enfatizar um pouco mais que caso um medicamento prescrito pelo médico não seja autorizado ou autorizado com uma quantidade inferior à solicitada, o dispensador deverá seguir o parecer do autorizador para realizar a dispensação. Antes de continuarmos, vale uma informação. Os pacientes podem designar representantes para receber seus medicamentos na farmácia do CEAF. Para isso, basta que o próprio paciente ou seu responsável faça uma declaração autorizadora. Essa declaração pode ser de próprio punho e deve ser entregue na farmácia junto com a cópia do documento de identidade.
informando o endereço completo e o número de telefone do representante que irá retirar o medicamento. Mas o que o paciente, seu responsável ou representante precisam ter em mãos para receber o medicamento? O usuário ou seu representante deverão ter um documento de identificação para que seja realizada a dispensação do medicamento. É necessário que o paciente e o dispensador sempre se atentem para duas situações. Caso o paciente utilize medicamentos que necessitem de refrigeração, é recomendável sempre levar uma caixa de isopor ou uma bolsa térmica para receber o medicamento. Para aqueles que recebem medicamentos sujeitos a controle especial, é necessário que o dispensador verifique quais as orientações da Secretaria Estadual de Saúde no que se refere à retenção de receita, considerando as normativas vigentes. Outro ponto muito importante na dispensação dos medicamentos do CEAF é sobre a possibilidade do paciente receber o medicamento para mais de um mês de tratamento na mesma dispensação. Para que isso aconteça, deve ser respeitado a vigência da APAC e as demais exigências legais. Essa conduta é importante e pode facilitar o acesso de pacientes que apresentam particularidades, como morar afastado da farmácia ou ter dificuldade de locomoção. No entanto, cabe à gestão estadual definir para quais medicamentos ou condições em que a dispensação poderá ser antecipada. É importante ressaltar que toda dispensação realizada para medicamentos que fazem parte do elenco do CEAF deve gerar um recibo de dispensação. Cada estado pode customizar seu recibo, no entanto, todos eles devem apresentar algumas informações mínimas padronizadas pelo Ministério da Saúde. Perceba que o modelo apresentado na Portaria 1554 de 2013 apresenta as seguintes informações mínimas: número da APAC com seu período de vigência, identificação do paciente, identificação do estabelecimento de saúde executante, medicamento com quantidade autorizada e dispensada, data e assinaturas do farmacêutico responsável pela dispensação e do paciente. O recibo da dispensação, devidamente assinado, deverá ser arquivado para fins de controle e auditoria. Além disso, como regra do CEAF, todos os documentos do paciente e os laudos da avaliação e autorização deverão ser arquivados no estabelecimento de saúde. Outro tema importante na dispensação refere-se ao abandono do tratamento. Essa situação ocorre quando o paciente, seu responsável ou representante, deixa de retirar o medicamento na farmácia por 3 meses consecutivos. Esse caso será considerado como abandono de tratamento, desde que não tenha ocorrido antecipação da dispensação. Caso isso ocorra, o paciente deverá iniciar todo o processo de solicitação do medicamento novamente. Por isso, deve-se informar o paciente ou seu responsável ou representante sobre essa situação. Para complementar a nossa aula, vamos ver agora alguns cuidados que devem ser observados pelos profissionais nessa etapa. Ao realizar uma dispensação de medicamentos, é muito importante adotar alguns cuidados no intuito de garantir que o paciente seja bem acolhido e receba seu medicamento de maneira adequada. É importante acolher o paciente de maneira humanizada, verificar se o medicamento que está sendo entregue está dentro da data de validade e ainda se é o medicamento correto de acordo com o autorizado. Explicar ao paciente qual a indicação do tratamento e quais os riscos que o uso não adequado do medicamento pode causar. Sempre que possível, utilizar o formulário terapêutico disponível em cada PCDT. Orientar quanto às interações com alimentos e outros medicamentos. Orientar sobre o armazenamento e eventos adversos mais prováveis. Orientar o paciente quanto aos horários, dose e uso adequado do medicamento. Para finalizar essa aula, vamos assistir ao vídeo de um farmacêutico realizando a dispensação para a nossa paciente fictícia, Dona Maria, que estamos acompanhando desde o início desse módulo. Maria do Carmo Nascimento, sala 2. Bom dia.
É Lívia, né? Isso. Então, você veio pegar o medicamento da sua mãe, certo? Exatamente, Dona Maria. Isso. Me passa seu documento de identidade, por favor. Pois não. Aqui. Certinho. Pode guardar, tá, Lívia? Obrigada. Deixa eu dar uma checada aqui na prescrição, tá? Não sabia se tinha que trazer exame ou só prescrição mesmo? Não, é só prescrição. Já tá liberado. Vasquimina de 1,5. A data tá ok. Certinho. Então, Lívia, é o seguinte. O médico prescreveu para sua mãe esse medicamento. Rivastigmina, 1,5 miligrama, tá? Você sempre checa que está certinho. Certo. A data de validade do medicamento tá aqui. Ele vai valer até março de 2017. E essa quantidade que eu tô te dando é de 60 comprimidos. Tratamento para 1 mês. Certo. Você vai dar para ela, você que dá o remédio dela, né? Isso, sempre, porque como ela tá um pouco confusa, né? Isso, sempre tem que ter uma pessoa responsável, tá? Você vai dar para ela um comprimido acompanhado de um copo de 200 ml de água depois do café da manhã. Ela acorda o quê? Umas 7 da manhã, por aí? 7h30 ela já tá... Ótimo, tá? Sempre procurar manter esse horário, então. Um comprimido depois do café da manhã e um comprimido depois do jantar. Certo. Tá ok? Sempre depois da refeição. Sempre depois da refeição, tá? E me diga uma coisa, tomando esse medicamento ela pode ter alguma reação, sentir mal? Sim, pode acontecer. Ela pode ter dor de cabeça, ela pode ter azia, enjoo, dor de barriga ou acontecer dela ter prisão de ventre. Sim. Pode ser que ela fique sonolenta, ou pode ser também que ela fique um pouco agitada, confusa. Essas reações adversas, elas tendem a melhorar com o uso, passar nas primeiras semanas, mas de qualquer forma, é sempre bom você informar o médico dela, tá? Sobre qualquer coisa diferente que você vê que está acontecendo. Certo. Entendi. De guardar o medicamento. Pode guardar. Outra coisa, quando você chegar em casa, você vai guardar esse medicamento sempre protegido do calor, protegido da umidade do sol, tá ok? Não aconselho a guardar na cozinha, não deve guardar no banheiro. Sempre guardar num lugar seco, arejado e fresco. Entendi. Qualquer coisa, então, eu volto a te procurar. Sim, pode contar com a gente. Tá bom? Obrigada pela orientação. Chegamos ao fim da nossa aula. Caso tenha alguma dúvida, visite a biblioteca do nosso curso. Lá você irá encontrar sugestões de leituras que serão complementares para a fixação do seu conhecimento. Bons estudos! Até breve!